A editora Cass Comics vem nos presenteando com muitas obras únicas. Mas podemos dizer um gênero que se destaca em meio a seu catálogo são quadrinhos do Velho Oeste, os famosos westerns. Quadrinhos como Bouncer de Jodorowsky, O Último Homem de Jerome Felix e até mesmo o mais recente Go West Young Man, que inclusive ainda está em pré-venda nesse momento, estão sendo aclamados na gibsfera. Hoje falaremos sobre Indians, A Sombra Negra do Homem Branco, uma obra que não se restringe a uma narrativa histórica tradicional, mas se coloca como um campo de batalha simbólico, onde diferentes discursos se confrontam. Ao selecionar episódios de violência e opressão, Thibault Sauget subverte a ideia clássica de que a colonização seria um marco civilizatório. Essa desconstrução é fundamental para compreender que a civilização dos colonizadores veio acompanhada de um preço altíssimo, que foi ignorado por narrativas tradicionais, como o fato de a obra abordar eventos desde 1540 até 1889 evidencia persistência de práticas de dominação, onde o progresso era medido não pelo avanço humano, mas pelo poder de subjugação e pelo controle territorial. Nesse contexto, o papel dos ilustradores é central. Cada traço, cada sombra, cada paleta de cores escolhida não só embeleza a narrativa, mas também comunica de forma imediata e visceral a dor e a resistência dos povos indígenas. A pluralidade dos estilos artísticos cede a diversidade de culturas, experiências servindo como um espelho para a complexidade desses processos históricos. Essa multiplicidade visual reforça que a história não é linear, mas sim uma tela de relatos, memórias e interpretações que precisam ser resgatadas e valorizadas. A escolha de uma linguagem direta e sem rodeios intensifica o impacto da mensagem. A célebre citação, o direito de conquista é adquirido e mantido pela força, não é apenas um dado histórico. Ela se transforma em um mantra que questiona as bases éticas e morais da expansão colonial. Essa declaração funciona como um lembrete constante de que os processos de dominação foram, em sua essência, violentos, arbitrários, desafiando a ideia de que a história seria fruto de uma evolução natural e inevitável. Ao dar voz aos povos indígenas, Indians rompe com o discurso oficial e destaca a importância de reconhecer narrativas tradicionalmente silenciadas. A HQ não se limita a expor os horrores do passado, mas também atua como um catalisador de debates contemporâneos sobre reparação histórica e reconhecimento dos direitos indígenas. Em tempos em que a discussão sobre justiça social se intensifica, a obra de Thibault Sauget serve como uma ferramenta de conscientização e reivindicação de uma memória que foi sistematicamente apagada ou distorcida. Essa função crítica é reforçada pela justaposição entre a estética dos quadrinhos e o conteúdo doloroso da história, promovendo uma reflexão que ultrapassa os limites do campo artístico e das páginas durante a leitura. O diálogo entre múltiplos artistas não apenas enriquece a narrativa visual, mas simboliza a força da diversidade cultural. Cada ilustração se torna um ato de resistência, uma forma de afirmar a existência, a história e a complexidade dos povos indígenas. Essa abordagem colaborativa demonstra que a verdade histórica não é propriedade exclusiva de um único grupo, mas sim o resultado da soma de múltiplos olhares e experiências. Assim, a arte se torna um instrumento poderoso para reconfigurar narrativas e para promover a inclusão de vozes que por muito tempo foram marginalizadas. A discussão proposta por Indians é tão urgente hoje quanto no momento em que os episódios foram retratados. Uma era que debates sobre identidade, reparação e justiça social estão no centro das transformações políticas e culturais. A obra de Thibault Sauget oferece um prisma pelo qual podemos revisitar o passado com olhos críticos e questionadores. A relevância se manifesta na capacidade da HQ de estimular o leitor a refletir sobre as consequências dos processos históricos e reconhecer a importância de uma narrativa plural e inclusiva. Ao resgatar a memória dos povos originários e expor as mazelas do colonialismo, a obra se torna um convite à reflexão coletiva. Ela nos desafia a repensar a forma como a história é contada. Indians não é apenas uma obra de entretenimento, mas um documento histórico e social que incentiva a construção de uma consciência crítica e a busca por uma sociedade mais justa e inclusiva.
A experiência proposta por Tibu Sorgé vai além da mera estética dos quadrinhos e se insere num debate profundo sobre a memória, poder e identidade, por meio de uma narrativa que une a força da palavra à expressividade da imagem. Indians reafirma a importância de revisitar e reavaliar a história das Américas sobre a perspectiva daqueles que foram silenciados e marginalizados. Assim, a obra se configura não só como um retrato dos horrores do passado, mas também como um farol que ilumina os caminhos para o reconhecimento, a reparação e a valorização da diversidade cultural, que é, por si só, um ato de resistência e de reafirmação da dignidade humana. Aqui não vemos um fora da lei bancando um herói montado em seu cavalo. Aqui não vemos aquele cowboy metido a Clint Eastwood salvando belas donzelas. Aqui vemos a história real, nua e crua acontecendo. Trágico do jeito que foi, mas necessário se conhecer. Eu que até então não era fã de western, tendo um breve conhecimento adquirindo revistas Tex, principalmente, onde se destacava justamente pela narrativa que eu falei, de esse destaque do herói montado a cavalo, Indians me chamou a atenção justamente por subverter essa história, por dar voz a quem realmente sofreu naquela época, a quem merecia destaque e destacar toda a sua diversidade envolvida nos indígenas. Tanto Indians como outras obras da Cass Comics comentadas aqui no canal, vai estar no link aqui na descrição para você adquirir, ter sua própria experiência de leitura, tirar suas próprias conclusões sobre as histórias e principalmente essa que foi falada aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no Marquiverso. Aqui na descrição vai ter os links das minhas redes sociais e um link a mais do meu novo projeto, que é o Prosa Nerd, um podcast que eu juntei com uns amigos meus, que em breve sairá o nosso primeiro episódio, mas já vai se inscrever no canal e aguarde que em breve sai um episódio sobre os principais lançamentos de 2025, de abril em diante, né? Então já se inscreva lá, que em breve soltaremos esse episódio completo. E no mais, até o próximo vídeo.